De acordo com 1 Pedro 3, 17 a 22, o texto nos mostra que Cristo, por meio do seu Espírito, pregou a geração antediluviana, aqueles que viviam nos dias de Noé. O versículo 19 afirma que ele pregou aos espíritos que agora estão em prisão, referindo-se àqueles que, em vida, ouviram a pregação de Noé e rejeitaram a mensagem de arrependimento. A chave interpretativa aqui está no fato de que a pregação foi realizada enquanto esses indivíduos ainda estavam vivos. Cristo, em espírito, pregou através de Noé, que é descrito como pregador da justiça segundo Pedro 2, 5. A geração corrupta dos dias de Noé rejeitou a pregação, e, como resultado, apenas Noé e sua família, um total de 8 pessoas, foram salvas pela arca. Gênesis 7:13. Essa rejeição levou à condenação dessas pessoas, que, agora, estão em prisão aguardando o juízo final. 1 Pedro 13, 19 a 20. Judas 1, 6. Portanto, é incorreto afirmar que Cristo pregou aos mortos após sua crucificação, como muitas interpretações sugerem. A pregação mencionada em 1 Pedro foi realizada nos dias de Noé e não após a morte de Cristo. O Espírito de Cristo estava operando através de Noé, anunciando o arrependimento àquela geração enquanto ainda viviam, mas a rejeição dessa mensagem trouxe condenação. O papel do batismo. No versículo 21, Pedro faz uma analogia entre o batismo e a salvação de Noé. Assim como a arca salvou Noé e sua família da destruição, o batismo é uma representação simbólica da nossa salvação, não pela remoção da sujeira do corpo, mas como um compromisso com Deus por uma consciência limpa, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Isso enfatiza que a salvação não está na água em si, mas no que ela representa, o apelo sincero a Deus por um coração puro. Efésios 4, 9 e a descida de Cristo. Há também uma interpretação equivocada comum sobre Efésios 4, 9, onde muitos sugerem que Cristo desceu ao Hades. No entanto, a passagem diz, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Efésios 4, 9. A palavra grega para inferiores é katótera, que pode significar mais baixo, referindo-se simplesmente à terra ou à sepultura, e não ao Hades. No contexto, Efésios 4, 9 está falando sobre a encarnação de Cristo. Quando ele desceu do céu, assumiu a forma de servo, e se humilhou até a morte. Filipenses 2, 6-8. A descida mencionada aqui pode ser entendida como sua vinda ao mundo e sua morte na cruz, sendo então exaltado e subido aos céus após sua ressurreição. Em resumo, a interpretação correta de 1 Pedro 13, 17 a 22 indica que Cristo pregou aos antediluvianos, por meio de Noé, em espírito, enquanto eles ainda estavam vivos, e não aos mortos após a sua morte. A rejeição da pregação resultou na condenação, e esses indivíduos agora aguardam o julgamento final. O texto também esclarece que Efésios 4, 9 refere-se à descida de Cristo à terra, a sua encarnação e morte, e não há uma descida ao Hades.